Quais são as etapas que você, como empresário, tem que entender? Você que é da nova geração. O que está acontecendo entre a política, o que está acontecendo entre ideologias, por que que isso está acontecendo? São três fases que dentro da história se passaram e que você, como empresário, precisa dominar para realmente conseguir surfar a onda da nova geração de chefes do Brasil. Começa agora de frente para o chefe. Olá, meu nome é Carlos Henrique Sampaio. Eu estava com saudade de falar de frente para vocês. Sinceramente, essa conexão. Você está me escutando aqui no Instagram, está me escutando no YouTube e no Spotify. Seja bem-vindo. Bom, com tantas mudanças, muito importante a gente entender como empresário da nova geração o que está acontecendo. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, a primeira onda foi a onda chamada onda do lucro, que antes, para a gente fazer negócios ou para a gente estar em negócios, a gente precisava ter lucro. Como assim, Carlos? Bom, na época do escambo, quando a gente fazia a troca, tinha que fazer lucro na troca da pessoa que estava me vendendo para a pessoa que está comprando. E basicamente aquilo era o suficiente. Ao evoluir os mercados, as novas tendências, aquelas pessoas inovadoras, acabou que a gente acabou buscando uma experiência diferente. E essa é a segunda onda. E dentro da segunda onda é onde a gente começa a vivenciar aquela era do Google, onde não adianta mais eu estar apenas trabalhando numa empresa. Tem que ser uma empresa que dê uma boa experiência. Não adianta mais eu estar comprando apenas um saco de arroz. Tem que ser um mercado que me dê uma boa experiência. E assim foi se subindo a conquista de novos mercados, aqueles que davam maior experiência e aqueles que davam só um bom preço. Então, isso não exclui a era do lucro, mas ele traz para cima uma das grandes novas um indicador para a gente comprar ou não alguma coisa, que é a experiência. Aí, não é por fim, mas o próximo passo é a terceira onda. A terceira onda é a onda do propósito. Tem que fazer sentido. Isso que eu estou falando para vocês é para ilustrar um pouco do que a gente está vivendo dentro da nossa era digital e dentro da nossa era política. Em qualquer esfera, a era do entretenimento, a era das mídias, em todas as esferas sociais. Não basta mais ter lucro, não basta ter uma boa experiência, tem que fazer sentido. Na área dos imóveis, o imóvel conta uma história. Um imóvel ele tem que ter logo mais 100% de sustentabilidade. Isso não é só a experiência de sair a água de um cano, de uma água quente, não é só a experiência. Além disso, ela tem que ser uma água sustentável. E é por isso que tantas ideologias e tantas diferenças de ideias têm feito muita diferença na era que a gente está vivendo. O ser humano, ele entra na era da busca da verdade. Então você que está aqui 4 minutos já comigo, eu gosto de sempre pensar, primeiro, o quanto isso impacta no seu negócio? O conceito é simples, ele é básico, mas você sabe o quanto ele impacta no seu negócio? Porque eu não te falei a grande virada de chave para a nova geração de chefes do Brasil. Mas se você não conseguir dominar isso, você vai ficar fora do mercado. E como é que eu domino isso, chefão? Vocês sabem, conseguem imaginar? Bom, primeira coisa é que a gente tem que entender, o ser humano agora está em busca da verdade. Isso é bom e isso é ruim. Por quê? Porque muitas coisas que você e eu acreditávamos vai ficar para trás, porque não são verdades. Mas a parte boa é que a gente vai achar muita verdade. Como por exemplo, vocês sabiam qual é o sentimento mais forte que existe? O sentimento mais forte que existe não é a paixão, não é a alegria, não é isso. Isso não é o sentimento mais forte que existe. Você sabe qual é? É o amor. E uma das coisas que a nova geração vai experimentar é apenas coisas que vão suportar essa nova geração
são coisas que têm amor, são coisas que têm verdade. Por exemplo, eu faço vídeo, e isso está me lembrando até a época que eu fazia vídeo, de forma desde 2016. E por 5 anos eu não recebi salário. Talvez se uma pessoa, mas será que valeu a pena? Será que vale a pena hoje fazer o que tu faz? Eu faço consultoria com empresários aqui dentro do escritório, será que vale a pena? Bom, talvez se eu pegar uma pessoa na rua hoje e falar assim, ó, senta aqui, você vai ganhar o que eu ganho para fazer o que eu faço. Pouquíssimas pessoas na geração de hoje conseguiriam falar, não quero. Mas não é sobre isso. Se a pessoa não vê verdade no que eu faço, se ela não consegue enxergar no meu olho que eu realmente tenho amor, tenho verdade dentro de mim do que eu faço, eu não consigo vender. E essa é aquela geração que vai sobrar dentro de um monte de gente superficial. Então, na era do propósito, uma das coisas mais importantes aqui, você como empresário, é você realmente estar conectado com algo que você tem um amor inexplicável por dentro. O que significa isso? Eu já vi gente com um amor inexplicável na área de educação, já vi. Mas eu já vi também na área de construção, eu já vi na área de culinária. Como é que se explica um cara que ama fazer comida para os outros, ama servir? Não se explica, ele nasceu para isso. E ele nasceu com um dom também de ensinar, de montar equipe. Não, não é isso. É que quanto mais gente ele capacita, mais ele consegue servir as pessoas. Porque tem uma verdade dentro dele. Então eu te pergunto, onde está a verdade de você no seu negócio? Isso é a única coisa que vai te fazer, ó, presta atenção, suportar tudo isso que está acontecendo politicamente dentro do nosso país. Isso é a única coisa que vai te fazer achar uma veia de preparação, uma direção de preparação pela qual, independente do que acontecer na política ou independente do que acontecer em qualquer outra coisa, você vai conseguir focar e se preparar. Porque uma coisa é certa, independente do que acontecer, vai passar. Já passou outras vezes, isso vai passar. Mas uma coisa que não vai passar são empresários que realmente não têm o coração para ensinar de fato seus funcionários, para de fato fazer uma empresa crescer. O que não vai passar são empresários que apenas pensam no lucro, empresários que apenas pensam numa experiência, pagam bem, tem um local legal, mas não faz sentido para a pessoa estar ali. Ele não consegue passar o sentido. Sabe por que ele não consegue passar o sentido? Porque nem ele sabe qual é o sentido que está dentro dele, qual que lateja, qual que faz, o que move aquela pessoa. Então, dentro das 3 ondas, primeira coisa que eu quero falar, se você faz parte da nova geração, não adianta a gente ficar focando em fazer apenas o que a gente ama. Não é isso. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, não esqueça o que você ama. Porque o seu sucesso está conectado com algo que você faz muito bem, ao ponto das pessoas enxergarem verdade. E isso está conectado com o que você ama. Ah, mas para fazer o que eu amo, o que eu tenho que fazer? Bom, basicamente você tem que seguir 3 princípios básicos. Você tem que ser leal ao que é o que você foi criado a fazer. Você tem que ter disciplina para se preparar. E você tem que ter fome. Se você não despertar nesses 3 pilares, você vai ficar para trás. O que significa isso? Quando as pessoas estiverem procurando alguém para aprender a fazer o que você quer fazer, ao que você faz, ou para consumir o seu produto, elas hoje têm opções. E isso faz com que apenas aquelas opções verdadeiras, aquelas que realmente faz sentido para elas, elas se conectam, sejam as escolhidas. Por quê? Porque a gente está na era do propósito. Os novos chefes fazem só o que amam? Não. Mas eles apenas conseguem crescer em algo que eles têm amor. Verdadeiramente. As pessoas hoje que empreendem dentro das empresas, que é um novo modelo de crescimento, que é o que as lideranças vão ser descentralizadas, elas vão estar mais conectadas com um ecossistema de hierarquia.
e não um ecossistema. O que é o ecossistema? O ecossistema é eu sou o cara dentro da empresa e eu faço acontecer. Isso não vai mais existir no futuro. Atualmente isso já está ficando ultrapassado. O que funciona hoje? Um ecossistema onde a gente tem várias pessoas boas que contribuem entre si e fazem aquela empresa crescer. E quando aquela maré sobe, ela cresce, todas as pessoas que estão em volta começam a crescer também. Por quê? Porque existe um grande movimento onde vai centralizar novamente bons serviços, boas marcas, assim como aconteceu na era de, que eu vou falar novamente dos mercados, antes de ser mercados, a troca. O que aconteceu? Eram várias vendinhas. Depois centralizou em grandes mercados. Por quê? Porque são aqueles melhores que entregaram experiência, que entregaram um bom preço, que entregaram um bom propósito dentro daquele serviço. E aí eles se tornaram grandes mercados. E esses mercados hoje, como qualquer grande empresa, não é apenas um dono. São empresas que muitas vezes abrem capital, empresas que têm sócios, pessoas que se tornaram bons colaboradores e têm percentuais dentro daquele faturamento. Enfim, isso vai ficar cada vez mais comum dentro das empresas, principalmente com a descentralização da informação. Mas, novamente, vou falar, novamente vão se crescer grandes empresas, grandes empresas. Não vamos mais ter apenas pequenas pessoas autônomas que têm bons serviços e que vão crescer muito. Não, entenda, o ser humano ele foi feito para estar conectado, assim como a natureza. Então, tudo vai se encaixar. Então, mais uma vez, por que é importante entender isso? Porque existe a era do lucro, da experiência e do propósito. Nós estamos na era do propósito e todas essas eu considero resolvidas. Para a gente se juntar, não vai apenas eu ter que ter um salário, não vai ter que ter apenas um bom local. A gente tem que ver propósito em estar juntos. Então é natural que essa nossa geração vai passar 5, 6 vezes de troca de transições profissionais. Transições profissionais. Isso quer dizer o quê? Que em cada parte profissional, ela só vai se conectar com aquilo que faz sentido. Ó, me conecto com algo que faz sentido, me conecto com algo que faz sentido. E depois que para de fazer sentido, ela transiciona profissionalmente novamente. E não tem nada de errado. O errado é o quê? O errado é tu não andar de acordo com aquilo que tu acredita. Essa é a visão da nossa nova geração. E por isso que é muito importante você, como empresário, entender que até mesmo você vai ter a necessidade de cortar alguns ciclos de pessoas que trabalham para você e que talvez não façam mais sentido para a operação. Você tem que estar sensível à sua equipe, seja em trazer mais para perto, ou seja em afastar algumas pessoas para essas pessoas seguirem seus rumos. Você vai ser lembrado como bom líder por causa disso também. Então, vamos lá. Nesse podcast aqui, quero deixar claro uma coisa. Independente do que você está fazendo, se você está fazendo academia, se você está vivenciando algo muito importante dentro da sua empresa, eu quero dizer que, independente disso, isso vai passar. As coisas vão passar. E o que não vai passar? O amor não vai passar. Pô, tu tá sendo muito distante, Carlos. Me explica um pouco mais. Então, vou explicar um pouco mais. Sabe aquela alegria no coração de fazer algo muito, que você gosta muito de fazer? Todas as pessoas têm isso. E isso não vai passar. Olha só, isso é muito interessante. Presta atenção. Qual a diferença de que antes isso podia passar e agora não vai mais passar? Porque as pessoas hoje têm opção de fazer algo que elas amem. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar de Uber hoje, ela não é uma pessoa, talvez, que se convenceu pelo lucro do quanto o Uber paga. Não. Talvez ela não se convenceu pela experiência que é, talvez ter que andar com gente diferente toda hora, também não é. Há uma grande probabilidade das pessoas se unirem e trabalhar de Uber pela liberdade de fazer seu horário, de não ter patrão, e de teoricamente estar mais livre, e tá mesmo.
Isso está conectado com o quê? Com algo que a pessoa quer, com um propósito, com algo que ela tem amor, que ela sente prazer. E isso é o que eu estou dizendo, as pessoas não vão mais voltar a fazer coisas que elas não gostam, porque hoje elas têm opção. Antes elas não tinham opção. Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Essa é uma fase que está passando. O que faz uma pessoa sair de um ambiente que ela tem liberdade, talvez ela não tenha tanto lucro, não seja a melhor experiência, mas que faz ela sair daquele ambiente para ir para outro, que ela faça mais uma transição profissional. É outro grande prazer, é outra grande amor que ela tem, que muitas vezes é de se relacionar. Essas pessoas hoje, elas não andam em equipe, elas não celebram metas junto. E isso é algo também do ser humano, isso ela vai querer também. Então por que eu estou falando isso? Pega aqui, faz só 16 minutos que a gente está junto, mas presta atenção. Formar esse ambiente hierárquico familiar dentro de uma empresa, que é a cultura. O que é a cultura da família? É a cultura positiva. É uma cultura que vai além do que eu tô almejando em números. Eu almejo o bem das pessoas. Isso vai fazer diferença. Isso vai fazer muita diferença. Inclusive vai fazer pessoas como a pessoa que está lá no Uber sair e querer montar uma empresa, estar junto com uma equipe novamente. Então a era do propósito chegou e, como eu falei, o que isso está acontecendo? Qual é a diferença disso hoje na política? A era do propósito, por que ela impacta tanto? Porque está cada vez mais evidente. Não adianta mais apenas um candidato me falar que eu vou ter casa, que eu vou ter comida. Não é mais só isso. A grande parte da população brasileira já desenvolveu isso e mais que isso, ela quer algo que um líder que acredite no que ela acredita. Pô, mas o que eu tenho a ver com isso, Carlos? Chefão, você é um presidente da sua empresa. As pessoas, você vai comprar a hora delas, né? Perfeito. Mas se você não tiver com pessoas que acreditem no que você acredita, automaticamente essas pessoas vão se afastando e elas não vão conseguir produzir para você, porque elas só conseguem produzir com aquilo que elas acreditam. Por isso que é importantíssimo a gente entender esse movimento que está acontecendo dentro da política e que está acontecendo dentro das nossas empresas também. Então, não basta mais ser hoje, vou repetir, lucro, uma boa experiência, a gente tem que entender de como inserir propósito dentro do nosso negócio. E o maior pulo, eu vou deixar por último que eu deixei agora, é o seguinte: como é que a gente consegue colocar propósito? A gente não coloca. O propósito a gente acha. Quando uma pessoa vier fazer uma entrevista, você vai começar a entender a história dela. E você vai encontrar um propósito pelo qual essa pessoa vai passar pela sua liderança, ela vai passar pelos seus treinamentos como líder e vai fazer muito sentido para ela, para onde ela quer ir. Então você sabe onde ela está e imagina onde ela quer ir. Você tem que achar um sentido naquele cargo que ela vai estar atuando dentro da sua empresa para a vida dela. É assim que você acha propósito. Ah, mas como é que eu coloco propósito? Não, você não vai conseguir colocar um propósito na vida da pessoa. Você pode dar opções. Você pode tentar vender uma ideia. O que é vender uma ideia? Falar de fato sobre as partes positivas, sobre as objeções, remanejar aquilo que ela entende que talvez não seja o nível que ela queira ir, mas que talvez seja um nível que ela pode alcançar dentro da sua empresa. Você vende uma ideia, mas isso só vai fazer sentido se dentro dela ela realmente quiser aquilo. Então, mais uma vez, você vai achar propósito. Então, basicamente, essa nossa troca de ideia para a nova geração de chefes. Se você faz parte da nova geração de chefes, segue aí dentro do Instagram, segue no Spotify, segue no YouTube e coloca aqui no nosso nos comentários assim, ó,
Eu assisti até o final e eu faço parte da nova geração de chefes do Brasil. Meu nome é Carlos Henrique Sampaio, sou criador do Chefe do Chefe e é um prazer tê-los vocês aqui. Uma boa semana para todos nós e vamos rumo ao topo.